Prezados leitores, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso Manual de Direito Agrário. Eu sou o professor Bitar, um dos coautores desse livro, e quero trazer para vocês aqui algum apanhado geral do capítulo 11, intitulado Empresa Agrária. Vamos lá? Bom, a empresa agrária ela é conceituada pelo Estatuto da Terra. O artigo 4º, inciso 6, desse importante instrumento do homem no campo, da legislação do campo, diz o seguinte: empresa rural é um empreendimento de pessoa física ou jurídica, atente para isso, pública ou privada, que explore econômica e racionalmente um imóvel rural. Aqui nós estamos atrelando o conceito de empresa rural à ideia de produtividade. Olha, que explore econômica e racionalmente o imóvel rural. Vocês já tiveram aula sobre o grau de eficiência e o grau de utilização da terra com o professor Stanley, e isso integra o conceito de empresa rural, porque a empresa rural, ela, que é um empreendimento de pessoa física ou jurídica, pública ou privada, ela precisa então atender a esses parâmetros de 80% ou mais do grau de utilização da terra e o grau de eficiência na exploração, calculado na forma do artigo 10 do Estatuto da Terra, igual ou superior a 100%. Então veja que interessante, o conceito de empresa rural está atrelado à ideia de produtividade no campo. O que nós devemos entender por empreendimento? Se empresa rural é um empreendimento de pessoa física ou jurídica, pública ou privada, e que desenvolve atividade no campo, o que eu devo entender como empreendimento? O que eu devo entender por empreendimento? Bom, é a exploração econômica e racional, novamente, produtividade, na terra. A exploração extrativista, a exploração agrícola, pecuária ou agroindustrial. Bom, e quais são as modalidades de empresa rural? O Estatuto da Terra também explica que, por modalidades de empresa rural, nós podemos estabelecer a empresa rural que foi estabelecida por uma pessoa física, e aí ela receberá, por força da legislação civil, status de empreendedor individual, de empresário individual, e também a empresa rural pessoa jurídica, caso em que receberá também, por força da doutrina civil, o status de sociedade empresária. Bom, o produtor rural, pessoa física, responderá com seus bens pelo risco do negócio, então com seu patrimônio particular, já que, enquadrado como empresário individual e atendendo-se às regras do Código Civil, ele responderá com seu patrimônio particular pelos riscos do empreendimento. Em segundo lugar, quando falarmos de sociedade empresária, aí nós vamos novamente às regras da distribuição de responsabilidade segundo a participação de cada sócio na sociedade, considerando o modelo de formatação dessa sociedade. Mas o fato é que a responsabilidade será distribuída e dividida entre os sócios. Na sequência, o imóvel rural explorado, racional e economicamente, tem que ser de propriedade da empresa rural? Essa é uma dúvida também respondida pelo Estatuto da Terra. Esse importante dispositivo, esse importante diploma normativo, diz que não há necessidade de que a empresa rural seja proprietária daquela terra. Basta que seja, por exemplo, arrendatária ou parceira do imóvel em face do qual exerce atividade rural. Cuidado! Nós estamos falando de atividade desenvolvida sobre a terra que tenha como principal intuito a finalidade lucrativa. Por que isso? Porque há circunstâncias em que o produtor rural está sobre a terra produzindo para manter a sua subsistência e a subsistência de sua própria família. Nesse caso, não há intuito de lucro, de mercancia, de comercialização. E por isso nós não podemos enquadrar esse produtor rural como empresa rural, no caso, empresário individual. Bom, quais são os requisitos da empresa agrária, da empresa rural? Nós temos alguns requisitos aqui estabelecidos pela doutrina, que são seguidos, então, pela jurisprudência,
com fundamento na legislação. Por exemplo, o empresário, que é um dos requisitos da empresa, a empresa agrária, a empresa rural, aquele que empreende, o empresário, é aquele que exerce atividade econômica organizada para a produção e circulação de bens ou serviços. Essa é um conceito, é uma definição estabelecida lá na legislação civil, artigo 866. A atividade é a empresa em si mesma, é aquilo que é desenvolvido. Em nosso conceito aqui estabelecido, para a finalidade rural, a atividade deve ser entendida como a exploração extrativa, agrícola, pecuária e agroindustrial, conforme o artigo 2º da Lei 8.023 de 90. Então, nós precisamos ter uma afinidade da atividade com o segmento, com o setor do campo. Em terceiro lugar, o estabelecimento. De que forma isso é implementado materialmente? A empresa rural ela se comporta de que forma no mundo fenomênico? Por meio de um estabelecimento, que é o conjunto ou complexo de bens, sejam eles corpóreos ou incorpóreos. Aqui a gente pode colocar, por exemplo, um segredo industrial, marca, patentes, né, que são bens intangíveis, incorpóreos, mas que são organizados e direcionados para o exercício da atividade rural. Isso é definido pelo artigo 1142 do Código Civil. Professor, a empresa rural, seja ela a empresa agrária, a empresa rural, seja ela física ou jurídica, elas podem contar com registro público de empresas mercantis? Claro, claro que podem. Isso é muito interessante na prática, principalmente para o produtor rural, pessoa física, que pode obter, por exemplo, um CNPJ, porque nesse caso ele vai ter condições de obter um financiamento, um crédito. Tendo um CNPJ, ele pode comprar a prazo. Então, haverá facilidades maiores no exercício da produtividade rural. E a sociedade também, naturalmente, ela conterá a inscrição no registro público de empresas mercantis. Novamente, nós precisamos trazer a ideia de que a legislação civil que permite, que faculta ou que impõe, dependendo do caso, o registro público competente não é suficiente para a nossa atividade rural. Aqui, quando estamos falando de uma empresa rural, de uma empresa agrária, nós precisamos entender que a empresa agrária ela precisa necessariamente contar com um registro a mais, com um registro que lhe garante uma forma de controle e de cuidado, inclusive para fins de implementação de política agrícola, que a gente já viu, mas que está relacionado ao INCRA. Então, essa empresa rural precisa estar registrada ao INCRA, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Evidentemente que, se ela estiver organizada, essa empresa agrária, essa empresa rural, estiver organizada apenas como pessoa física, a empresa rural precisará somente do registro no INCRA, que eu falei para vocês. O registro civil competente ou mercantil competente, lá previsto no Código Civil, somente é obrigatório para pessoas jurídicas, para as pessoas físicas não. Agora, no INCRA, nós precisamos levar em consideração que, em se tratando de pessoa física, a empresa rural precisará somente do registro no INCRA como uma imposição legal, e não o registro mercantil competente. Interessante notar, como eu falei para vocês, aguardem essa informação, que a empresa rural ou empresa agrária, ela pode ser titulada ou controlada, ao menos controlada pelo poder público. Então nós teremos uma empresa agrária ou chamada empresa rural pública. E essa empresa ela é controlada pelo poder público e tem, justamente por isso, uma limitação em seu objeto. O seu objeto de exploração é mais restrito do que as empresas agrárias tituladas por particulares, pessoas físicas ou jurídicas. O artigo 10 do Estatuto da Terra traz essa limitação. E diz o seguinte, olha, o poder público poderá explorar direto ou indiretamente qualquer imóvel rural de sua propriedade, unicamente para fins de pesquisa, experimentação, demonstração e fomento,
visando ao desenvolvimento da agricultura, a programas de colonização ou fins educativos de assistência técnica e de readaptação. Então, aqui nós estamos estabelecendo duas ordens de limitação, de restrição do objeto das empresas agrárias tituladas pelo poder público ou controladas pelo poder público. Em primeiro lugar, é preciso que ela seja proprietária do imóvel sobre o qual exerce atividade, o que não acontece na empresa agrária tomada por particulares ou dirigida por particulares. Lá eles podem ser arrendatários e parceiros, como já falamos. Aqui não. O poder público poderá explorar imóvel rural de sua propriedade, ele precisa ser o proprietário. E, em segundo lugar, unicamente para fins de pesquisa, experimentação e por aí vai nessas órbitas aqui de limitação trazidas pelo artigo 10 do Estatuto da Terra. Bom, chegamos ao final desse capítulo, que é o capítulo mais curto do nosso livro, e eu quero convidá-los para que acessem nossas redes sociais, @prof. Stanley Costa e @Thiago_Bitar. Agradeço muito a paciência de vocês e a atenção de vocês. Espero que vocês apareçam no nosso próximo encontro aqui do nosso próximo vídeo do capítulo seguinte. Muito obrigado e até a próxima.